Nesse vídeo eu quero falar com você sobre a importância do perdão. Como o perdão é importante para manter o seu casamento forte, feliz e abençoado, mesmo com o passar do tempo. Mas, antes de começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a você que deixe o seu like, que você se inscreva aqui no nosso canal e que, se de alguma maneira esse vídeo falar ao teu coração e ao coração do teu cônjuge, você também possa compartilhar esse vídeo para que outros casais sejam alcançados e sejam abençoados de forma muito preciosa pela palavra de Deus, ok? Mas eu gostaria de começar lendo um texto das Sagradas Escrituras que está lá no livro de Efésios, capítulo 4, verso de número 32, que diz assim: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O perdão é muito importante para o casamento crescer forte e saudável. Eu me lembro de um casal que eu conhecia muitos anos atrás, e esse casal, eles já tinham 10 anos, olha só, 10 anos morando na mesma casa, e eles não se falavam, porque há muito tempo atrás o marido havia cometido um delito, né? Havia traído a sua esposa e ela não tinha conseguido perdoá-lo. E embora eles vivessem na mesma casa, eles não se falavam, não dirigiam a palavra um ao outro. Imagine, eles não dirigiam a palavra um ao outro. Mesmo o marido tentando várias vezes o perdão da esposa, ela não conseguiu perdoá-lo. E mesmo morando debaixo do mesmo teto, eles não se falavam. Então isso é uma situação realmente muito triste e que pode acontecer em alguns casamentos, né? E talvez, claro, esse não seja o seu caso, mas o que você precisa? Entender que mesmo não tendo uma situação tão extrema, tão grave como essa, nós precisamos estar o tempo todo perdoando e recebendo também o perdão do nosso cônjuge para que nós tenhamos um casamento mais feliz, mais abençoado, mais duradouro e mais pleno. Agora a questão é, o que eu faço com as minhas falhas? O que eu faço quando eu falho com o meu cônjuge? O que eu faço quando de alguma forma, através das minhas atitudes ou das minhas palavras, eu venho a ferir o coração do meu cônjuge? Então o que eu devo fazer? A primeira coisa que eu preciso fazer é lamentar profundamente o fato de ter machucado o meu cônjuge. É lamentar profundamente o fato de ter ferido o coração do meu cônjuge. Então eu preciso sentir, e sentir muito isso, né? Não apenas um remorso, mas eu preciso sentir em meu coração profundamente o fato de ter, de alguma maneira, machucado, ferido o coração do meu cônjuge. Eu também preciso estar admitindo o meu erro. Eu preciso admitir que errei, né? Eu preciso ter a responsabilidade de admitir que falhei, de admitir que fracassei naquela circunstância, que errei naquele ponto, né? Porque o que a gente faz muitas vezes é tentar sempre encontrar um bode expiatório, sempre encontrar uma situação, uma circunstância, uma pessoa que a gente possa lançar a culpa e nunca admitir a nossa culpa, nunca admitir que estamos errados. Foi isso que Adão fez. Quando Deus o confrontou por causa do seu erro, do seu pecado, o que Adão fez? Lançou a culpa na mulher. A mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Em outras palavras, ele lançou a culpa também em Deus e também na sua esposa, né? Deus porque tinha dado a mulher e a esposa porque, segundo ele, deu o fruto para ele e ele comeu do fruto proibido. Então, ele não admitiu o seu erro. Quando a mulher foi confrontada, ela também disse para Deus: a serpente me enganou e eu comi. Ela não admitiu, né? Ela disse que a culpa era da serpente, que a culpa era do diabo. E tem muita gente fazendo isso hoje, né? Culpando o diabo pelos seus erros, culpando o diabo pelas suas fraquezas, pelas suas debilidades. Então nós precisamos entender o seguinte: o diabo ele é tentador sim, mas a decisão de ceder à tentação ou não é nossa. Então admitir o nosso erro, admitir o nosso fracasso é o primeiro passo, né? É um passo importantíssimo para que a gente receba o perdão do nosso cônjuge. Também há necessidade de um desejo genuíno, de um sincero e genuíno arrependimento. Não deve haver apenas um remorso, mas um arrependimento sincero que sinaliza um desejo de mudança. O que é o arrependimento? É esse desejo de mudança. A palavra arrependimento significa mudar de mentalidade, mudar a forma de pensar. E mudando a forma de pensar, consequentemente mudando as atitudes, mudando o comportamento. Porque tem gente que diz que se arrependeu, mas não muda, né? Está sempre reincidindo nos mesmos erros, reincidindo nas mesmas falhas, sempre machucando o coração do cônjuge com as mesmas coisas. Então é preciso haver um desejo sincero de arrependimento, uma sinalização de uma mudança genuína e sincera. E também é necessário pedir perdão. Então, reconhecendo que errou,
manifestando desejo sincero de mudança, chegar para o seu cônjuge, para o seu marido, para a sua esposa e pedir o perdão, dizer, me perdoa, me perdoa. Então isso também é importante. E o cônjuge, ele precisa aprender a perdoar para quê? Para que haja cura no coração, para que o relacionamento conjugal ele possa estar saudável, porque se não haver um perdão, e esse perdão ele deve ser constante, constantemente a gente vai precisar perdoar o nosso cônjuge e vamos precisar receber o perdão do nosso cônjuge. Se a gente não fizer isso, o nosso casamento se torna um casamento conflituoso, cheio de conflitos, cheio de dificuldades, cheio de lutas. Por quê? Simplesmente porque há um coração cheio de amargura, um coração cheio de rancor, um coração que não se abre para o perdão. Mas é importante também que a gente compreenda algumas coisas sobre o perdão. Isso de modo geral, mas estou aplicando principalmente hoje em relação ao seu casamento, né? Então, o que a gente precisa aprender sobre o perdão? O perdão, ele não apaga necessariamente as nossas memórias, ele não apaga as nossas memórias. Não significa que o fato que você perdoou, que aquela memória foi deletada da sua mente. Não, ela não é deletada da sua mente. Você vai se lembrar do fato, você vai se lembrar do que aconteceu, só que à medida que você perdoa, ao lembrar-se disso e ao entrar em contato com essas memórias, isso não vai te causar sofrimento ou dor intensa mais, como antes causava. Mesmo entrando em contato com aquela memória, você perdoou aquela pessoa, mas não significa que você não entre em contato com as memórias, que você esqueceu de fato daquela situação, que você não se lembre mais, que a sua memória daquela situação, daquela circunstância que te feriu tanto, foi deletada. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender que o perdão não necessariamente apaga as nossas lembranças ou as nossas memórias. Uma coisa que a gente também precisa entender é que nem sempre o perdão remove as consequências do erro. Nem sempre o perdão remove as consequências da falha, do fracasso. Né? Então, por exemplo, se um cônjuge comete traição contra outro, infidelidade conjugal, e esse fato é trazido à memória, é confessado ao outro cônjuge, e o cônjuge perdoa, decide continuar vivendo junto, perdoa, não significa que não terá consequências. Não significa que não terá consequências, vai ter consequências e aquela pessoa vai ter que aprender a lidar com as consequências daquela falha, porque todo erro, todo pecado tem suas consequências. Então o fato do cônjuge perdoar não significa necessariamente que as consequências são removidas. Outra coisa que a gente precisa entender sobre o perdão é que nem sempre o perdão restaura imediatamente a confiança. Né? Então, às vezes, o cônjuge pode falar assim, olha, eu perdoo, mas eu não confio ainda, eu não confio nele, ou não confio nela, eu não consigo confiar. Então, nem sempre o perdão significa que a pessoa volta a confiar no mesmo momento. O perdão, ele abre a porta da possibilidade da restauração da confiança. Então, olha só, abre a porta da possibilidade da restauração da confiança, mas não significa que há confiança automaticamente. Não, perdoei, está tudo bem, então volta a confiar. Não, não é assim que acontece, principalmente quando é uma situação mais séria, mais grave, como no caso de uma infidelidade conjugal. Então, não significa que o cônjuge perdoou, ele volta automaticamente a confiar. E isso faz parte até do outro ponto que eu falei. Né? São consequências daquela falha, são consequências daquele erro que o perdão não apaga automaticamente. Então, entender isso é muito importante, ok? Então, a confiança é algo muito difícil de a gente conquistar do outro, leva tempo, leva anos, mas é algo muito fácil de se perder. Por isso é tão importante que a gente tenha atitudes diárias para estar fazendo depósitos na vida emocional, na conta emocional do nosso cônjuge, para que a nossa confiança esteja sempre crescendo, para que ele sempre continue confiando na gente, né? O nosso cônjuge. E outra coisa importante, o perdão nem sempre ele traz uma reconciliação imediata, né? Então, às vezes, o cônjuge ele fica ainda muito tempo com aquele sentimento e sem desejar aquela reconciliação de imediato. E o que outro cônjuge precisa fazer? Continuar orando, continuar intercedendo. E o cônjuge que ainda está sentindo, mesmo tendo perdoado, porque o perdão é uma decisão que você toma consciente de liberar o outro no seu coração. Mesmo tendo tomado essa decisão, não significa que houve de imediato uma reconciliação, ou que haverá de imediato uma reconciliação. Né? Porque aí tem outras questões por trás, tem questões emocionais, por exemplo. Então o que você pode fazer? Você pode entregar isso a Deus. Você pode entregar a Deus essa circunstância. Você pode entregar a Deus essa dor. Você pode entregar a Deus essa raiva. Você pode entregar a Deus essa mágoa e dizer, Senhor, eu reconheço que ainda está doendo.
que ainda está machucando, mas eu entrego ao Senhor, eu lanço ao Senhor, né? E eu peço ao Senhor que sare completamente o meu coração por meio do teu bálsamo, por meio do teu Espírito Santo. Então, quando a gente faz isso, a atitude de perdoar, a atitude de receber o perdão, a atitude de reconhecer nossa falha e pedir perdão ao nosso cônjuge, e o cônjuge ofendido, a atitude de perdoar o seu outro cônjuge, o que vai acontecer? Você vai ter o seu casamento abençoado, fortalecido e um casamento a longo prazo, um casamento à prova de divórcio, tá ok? Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe a sua família e que você experimente o perdão de Deus no seu coração e o perdão do seu cônjuge e que você possa liberar o perdão para o seu cônjuge sempre que necessário for. Deus abençoe vocês e não se esqueça, se inscreve no nosso canal, deixe o seu like aí no nosso vídeo e compartilhe para que outros casais sejam muito abençoados. Deus abençoe, graça e paz.